Felipe Machado, o que você achou das provas de hoje? Mas a prova hoje foi tranquilo, só que é física, estava muito assunto do terceiro ano, como eu estou fazendo por experiência o segundo ano, muita coisa que eu não tinha visto ainda. E química, como sempre, a UPE coloca para adorar em química. Né? Agora a história foi tranquilo, sociologia também, não teve muito o que fazer não. O que foi mais abordado na prova de história? História, cultura caiu muito. Também falaram muito sobre... Peraí, deixa eu me lembrar aqui, viu? Cultura, falou mais sobre... Quê? Peraí, não lembro não. Cultura, falou sobre Vargas, década de 50, falou também sobre... As questões estavam bem elaboradas ou teve alguma dificuldade na prova de história? Não, dificuldade não, a interpretação estava tranquila, as questões estavam pequenas, objetivas, sem muito mistério. Certo. E a prova de química tu achasse um pouco mais difícil? Geralmente porque os assuntos abordados são mais do terceiro ano, como sou segundo, aí tem muita coisa que não tem visto ainda. Você não sabia como responder. E tu achasse que a prova estava parecida mesmo com o Enem? O pessoal fez esse comentário ontem. Eu achei que não. Porque o Enem é mais interpretação, realmente, é cotidiano. Uma outra questão de física falava sobre um ataque cardíaco de uma pessoa, aí isso realmente abordado sobre o cotidiano. Agora o resto, estilo com o pé mesmo, aquela velha tradição. Ela foi uma prova até certo ponto abrangente, no que se diz respeito ao compromisso da UPE com o programa do Enem. Mas ele deixa de lado alguns tópicos que essenciais das provas tradicionais, como cinética, né? Como, por exemplo, equilíbrio químico. Né? Então, mas ao mesmo tempo, ele premiou as questões exigidas do programa do MEC, né? Do Enem, como contextualização, foram bem contextualizada, como também interseção. Houve interseção com fisiologia, houve interseção com agricultura, né? E houve interseção com o meio ambiente. Então, e no contexto geral, nós temos que, num balanço, nós diríamos que tem uma boa parte de questões medianas, mas a parte de cálculo, mais uma vez, uma grande densidade, o que só premia os bons alunos. Tem algum assunto que foi bem trabalhado, que o senhor acha que saiu bem, assim, as pessoas que estudaram para Química saíram melhor, como o senhor está falando agora? Exatamente. Qual seria esse assunto? Houve uma premiação aos bons alunos para essas questões de alta densidade na parte de cálculo. A prova tem alguma questão que pode ser contestada? Tem uns senões que é na 14ª questão, onde eles deveriam ter colocado, que são normas internacionais, na proporção 00 deveria ter colocado solvente. Claro que eles vão dizer que está subentendido que é a água, mas é universal. Pode algum aluno pensar em outro caminho, então a gente pode contestar isso. Como também nessa 14ª questão também, na proposição 1.1, ele poderia ter colocado que a reação química deveria ter sido com cetonas no geral. Além do mais, os produtos que poderiam ser obtidos, dentre eles seriam ácidos carboxílicos, mas ele falou só ácidos carboxílicos. Então isso gera contestação. E no caso, o senhor falou que é uma prova de grande densidade. O tempo é suficiente para essa prova? Para o bom aluno. Para o aluno que está preparadíssimo, premiando preparadíssimo, né? Porque realmente, se por acaso algum aluno começou essa prova pela mais densa, ele já perdeu o vestibular. Ele não termina essa prova, não. Então é uma prova difícil, no geral, é difícil, é de mediana para difícil. Eu diria que tem um bom número de questões medianas. Eu queria só dar um adendo aí na questão da prova de Química 1. Eu acho que a Química 1 da UPE devia ser só alicerçada para aluno de humanas. Só aluno de humanas devia fazer Química 1. E não haver essa diversificação. Aluno de exatas fazer prova de Química 1, que é exclusivamente para humanas, e saúde só fazer Química 2. Eu acho que a banca da UPE poderia pensar em, no próximo ano, a prova de Química 1 só ficasse exclusiva para os alunos de humanas e a parte de Química 2 para exatas saúde. E por que seria essa divisão? Porque a gente analisando assim a priori essas provas, a gente vê que o pessoal de exatas que faz Química 1, ele está mais alicerçado pelo número de aulas que ele tem durante o transcorrer do ano, muito mais que humanas. Então a prova de Química 1 fica mais fácil para um candidato de exatas do que propriamente para um candidato da área de humanas. É a minha visão que eu tenho. O exame da UPS se apresentou de maneira coerente com o conteúdo
apresentado no seu edital, enfocando algumas questões que dizem respeito à teoria do conhecimento, à lógica e à cultura, dando um privilégio enorme às questões da filosofia analítica, portanto, a lógica e a teoria do conhecimento, que são questões extremamente importantes para os futuros alunos daquela universidade, já que são questões extremamente importantes para os futuros alunos daquela universidade, já que a lógica e a teoria do conhecimento são ferramentas, instrumentos para que o aluno possa refletir, de maneira coerente, né, sobre os temas, sobre as questões abstratas e concretas que permeiam todas as disciplinas. Tem algum assunto que não foi contemplado nessa prova? Sem dúvida alguma. Questões como o mito, que estiveram bem presentes nas provas do seriado, não estiveram presentes agora. Também senti falta em todas as avaliações da UPE da questão da estética. A estética esteve muito pouco presente. E um outro ponto que não entrou de maneira clara foi a questão do existencialismo. A questão do existencialismo não foi presente em nenhuma das avaliações da UPE, inclusive nessa última. Esperávamos que ela estivesse um pouco mais presente. Porém, os temas que foram tratados são de uma importância muito grande para a filosofia e para a vida de cada um desses futuros alunos da Universidade de Pernambuco. As questões foram bem elaboradas, no sentido das perguntas são claras, as respostas, tem alguma resposta dúbia que o Fera pode ficar em dúvida, até na de VOF, se você acha que tem algum problema? As questões de VOF, elas requisitaram do aluno um olhar um tanto clínico, né? Porque elas ficaram um pouco confuso no que era que o autor da questão estava pretendendo exatamente, porque não dava para saber se ele estava perguntando bem sobre cultura, se ele estava perguntando sobre sociedade, ou se ele estava perguntando sobre valores, né? O que exatamente ele estava pretendendo. Então, o enunciado da questão de VOF deixa um pouco a desejar, né? Mas com um pouco de atenção dava para responder. No geral, foi uma prova fácil ou difícil? No geral, foi uma prova de nível mediano. Com isso, uma sequência até mais coerente. Eu admirava nesse ponto porque isso era muito displicente numa história. Dessa vez ele procurar colocar cronologicamente os fatos para poder enxergar até bem próximo da atualidade, sem fazer grandes cortes. E esse encadeamento historiográfico ele dá uma maior percepção e facilita o aluno também a interagir mais, né, no que se pede, né, no que se retrata. Agora, o que nós notamos também foi falta de gráficos, desenhos, de representação. Que tem temas aqui espetaculares que dava para ilustrar. Fala sobre guerra vietnã, aparece uma ilustração. Fala sobre greve operária, ele mostra. Exato. Fala sobre o nível da atualidade dos partidos políticos. Exato. Não mostra mais nenhum. E o Brasil que é meio apertadozinho em termos de imagens históricas. Mas essa parte que ele mostra aqui tem um grande de imagens. Podia ter sido utilizado. Com certeza. A verdade estatística, agora não é. Muito bem, até essa relação da Grécia Antiga com a democracia, né? Essa relação importante, né? Que foi muito interessante, como a diretora do Vargas, né? Que nós vimos há pouco, o resgate, né? Da Constituição, né? Da reintegração do movimento operário no Brasil. Ele mostra realmente a parte, sempre houver de uma admiraçãozinha do Vargas. Não era uma questãozinha sobre Vargas. Com certeza. Então, estavam bem prevenidos sobre isso. Teve algum assunto que vocês sentiram que foi esquecido? Ou que não foi tão bem elaborado? O processo histórico nosso é bem longo e geralmente é muito mais aprofundado, seguindo agora cada vez mais a tendência a se dedicar ao Brasil, nessas últimas fases da espacialidade de maneira geral, não veio especialmente, a gente sentiria falta de uma comparação bem próxima, do tipo assim, inclusive em termos educacionais, a educação a partir de 2000 para cá, houve uma mudança muito grande e forte de como deveria ser a educação no Brasil, procurando ser inclusive de uma maneira mais democrática, de acesso às camadas mais carentes, pelo menos está tentando chegar lá. Então foi uma prova menos conteudista para vocês esse ano? Foi mais contextualizada? Não, a gente não
pode, não deixa de ser conteúdo não. Ela não se aproximou muito do Enem não, mas foi um pouquinho além do que ela era, já deu relevância. Agora, a gente sente falta exatamente disso, dessa questão mais ligada a imagens, figuras. E dá uma consistência, né, na prova. Uma prova meio seca, sem estímulo para o raciocínio. A imagem fala por si. Com certeza. Leva o aluno, direciona o aluno mais totalmente com a resposta. O tempo, vocês acham que é suficiente para as 14 questões? Não dá não, porque 14 questões em termos de... E nem história antiga e geral e Brasil junto, conhece geral milênios. Brasil 500 anos, eu acho que ele está cada vez mais buscando aprimorar detalhezinhos. E o modelo historiográfico da atualidade é mais reflexivo na nova história, né? Ela necessita o aluno uma maior compreensão, uma maior interpretação, um maior entendimento, interação real dele do conhecimento com aquilo que ele está no seu dia a dia, né, a nível secundário, ou seja, no ensino médio, para a realidade que vai ter uma prova, né, no vestibular. Exatamente como o meu colega disse, a questão de... A história de fatos e feitos já morreu há muito tempo. O importante é a construção pela própria sociedade. Então, por isso que já está muita camada esquecida. São as camadas baixas. E, na verdade, no país em termos de trabalho, eu tenho que estimular eu produzo porque eu melhoro de vida. Então, o país tem direciona a gente para isso. É isso que geralmente as faculdades estão buscando. O OPR sentiu já. Com certeza. A preocupação com o social. Já foi de valia, né? Já outro mundo. Você está vendo que, com certeza, a tendência é essa. Aqui haja uma interação, né, entre as universidades, essa contextualização, para que o aluno não sinta aquele impacto. Poxa, um Enem, porque é tão diferente ao pé, né? Podendo interagir, somar, né? Contribuir nesse processo. Essa é a história das elites, já está. E a avaliação da prova foi de que nível? A prova desse ano? Mediano. Ela não foi acima, não. Para quem não pegou no livro, não leu, não acertou. Agora, quem estudou, sem precisar morrer em cima dos livros, mas estudou com afinco, se saiu bem. Foi, com certeza. 7 questões de mecânica, as outras 7 questões, eletricidade, termologia, laboratória, ótica. Uma prova que não trouxe dificuldade para o estudante. Eu diria que, do ponto de vista negativo, a prova tem pouco texto, e se por um lado deixa o aluno um pouco mais confortável porque lê menos, em contrapartida vai de encontro à nova proposta do ensino médio. Isso é de Física 1? Física 1. A prova de Física 2, o professor Romero analisou também, era uma prova no mesmo contexto de Física 1, no tocante às questões mecânicas, uma parte da prova, eletricidade, termologia, laboratória, mas foi uma prova um pouco mais difícil, o que é a proposta, inclusive. Física 2, que para o grupo de exatas, realmente deve ser uma prova um pouco mais difícil do que Física 1. Exatamente. Também gostaria de destacar, aí com um ponto negativo, a questão número 12, onde a proposição 2, o gabarito oficial tem como verdadeiro, mas a gente entende que houve um descuido ao redigir a questão e o correto seria falso. Era para ser falsa a proposição. Ele fala da apressão no interior do líquido, para ser uma pressão, não uma pressão. Como a gente acha que um bom aluno, um aluno preparado, ele percebe o detalhe. Ainda tem um detalhe. O acréscimo no interior do líquido em equilíbrio. Em equilíbrio e líquido não incompressível. Mas normalmente é equilíbrio. Ele faltou dizer aqui equilíbrio. A noção do que é hidrostático. Hidrostático. Exatamente. Ele faltou mencionar isso aqui. Ele não mencionou. O enunciado diz assim, questão 12, proposição 2.2. A pressão no interior do líquido, de acordo com o princípio Pascal, transmite-se integralmente em todas as direções. Aqui ele deveria ter dito o seguinte: a pressão no interior do líquido tem equilíbrio. O acréscimo, né? E depois o acréscimo de pressão se transmite integralmente para todos os pontos. Porque quando fala em direção, e aí o estudante bem preparado sabe que pressão é grandeza escalar. Logo não tem direção. E da maneira que ele falou, induz o aluno a pensar que se trata de uma grandeza vetorial, que ele fala em direção. Roberto, também queria destacar a questão Física 2, a questão número
6, proposição 5. Número 6. Questão 6 é uma questão de uma coisa nova aqui. Questão que é somatória. São várias proposições, você soma as proposições para dar a resposta. Só que o tradicional nessas questões é você somar as verdadeiras. Ele pede para somar as falsas. É quase uma pegadinha. Felizmente, o somatório das questões verdadeiras não tem resposta. O aluno fica patinando até que ele vai descobrir um cantinho ali que ele quer saber as falsas. E ele não destaca aqui, né? Por exemplo, normalmente quando se pede a questão errada, o somatório, né? Ele coloca errado com letra maior. Né? Ele ressalta esse fato. Isso, em negrito, tá? Destaca. Aqui ele não destacou. E outra coisa, a questão item 5, a proposição 5, quando ele diz: quando a imagem é imprópria, o objeto se encontra na metade do côntaro principal. Ou se é um ponto, é desprezível. Como é que você vai achar a metade de algo desprezível? É claro que a gente, no olho clínico, a gente entende que é metade da distância entre o ponto antiprincipal e o centro óptico da lei. Mas ele quis dizer menos isso. Então, como é para marcar verdadeiro ou falso? Então, isso aqui verdadeiro ou falso. Se a proporção é verdadeiro ou falso, isso aqui seria errado. Né? Aí completa. Mas ele deu como verdadeiro. E outra questão que eu queria chamar a atenção, não é um erro da questão, é que a questão 3, ela induz ao erro. A segunda proposição da questão 3, é uma questão literal, ela também ela inverte a fração, né? Ao invés de ser 4G sobre MR, né? Ela inverte o sentido, né? Aí o aluno percebe, o aluno se der muita atenção na questão, ele pode errar a questão. A questão não está errada, mas ela induz ao erro. Eu entendo que é interessante que a prova ela vai canalizando o bom aluno para que ele acerte todas as questões. Interessante. E no caso, na avaliação geral, a prova de Física 1 e a de Física 2 foram fáceis, médias, difíceis, bem elaboradas, mal elaboradas? Uma avaliação geral. Fazendo a média geral, a banca dá parabéns. Apesar desses erros que a gente destaca, a prova de Física 1 foi uma prova fácil, ao alcance do aluno. A prova de Física 2 um pouquinho mais difícil, mas também ao alcance de aluno que vai fazer um curso na área de exatas. Exatamente.